Uma boa noite a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos nesta noite. Vamos iniciar então pedindo aos Espíritos amigos, a Deus, a Jesus, que nos intuam, nos auxiliem, para que possamos compreender as palavras do Evangelho que vamos estudar nessa noite. O tema que eu trago essa noite para nós conversarmos, ele se chama Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Nós encontramos esse tema no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé Transporta Montanhas, e o estudo item 11. Antes de nós começarmos a refletir, a lermos e depois refletirmos, já vamos pensando como anda a nossa fé, como cada um de vocês tem levado a fé na vida de vocês. No que cada um acredita? O que é importante na crença de vocês, na vida de vocês? Quando a dor, quando a dificuldade vem apertar, será que nós ainda agimos com fé, temos a firmeza da fé, confiamos? Ou ainda não? Então, uma reflexão íntima para cada um durante agora a leitura. Nós vamos ouvir o que o Espírito José, em 1862, nos falou sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé pode ser proveitosa, e para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Então, está dizendo que a fé sem ação não vale nada, não serve de nada. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas, a esperança e a caridade, que são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se verem cumprir as promessas do Senhor? Pois se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? E que amor será esse? A fé, inspiração de vida, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem e é a base da sua renovação. Então, nós só evoluímos quando nós acreditamos. É preciso que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida vier abalá-la, que será do edifício que construístes para ela? Construí, portanto, esse edifício sobre fundações sólidas, que vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a verdadeira fé. Então ele está dizendo que nós vamos passar por dificuldades e que nós temos que ter firmeza. E nós só temos no momento que nós alicerçarmos a nossa fé em bases sólidas. A fé sincera é atraente, é contagiante, comunica-se àquele que não tem ou até mesmo não faria questão de tê-la. Encontra palavras convenientes que chegam até a alma, enquanto a fé aparente usa palavras sonoras que apenas produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para que vejam a confiança que fortifica e até mesmo estimula a enfrentar todas as contrariedades da vida. Tende fé, como que ela tem de mais belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não vos conformeis em acreditar, em aceitar a fé sem comprovação.
filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Acreditai em suas promessas, mas sabei por que crer nelas. Segui vossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos mostramos e dos meios que indicamos para atingi-lo. Acreditai e esperai, sem nunca fraquejar. Os milagres são obras da fé. Então, essas são as palavras do José, um espírito protetor, em Bordeaux, em 1862. Então, agora que nós ouvimos a palavra do Evangelho, nós precisamos refletir. Quantas vezes nós fraquejamos na nossa fé? Nós desistimos das coisas porque não acreditamos. E aí vem esse Espírito nos dizer que é necessário essa fé para que a gente possa realmente viver, fazer aquilo que nós nos propomos para essa reencarnação. E aí eu faço a pergunta: e como nós podemos desenvolver essa fé que realiza grandes coisas, como é dito na palavra do Evangelho? Primeiro, nós precisamos entender um pouquinho, na visão espírita, o que é ter fé. A fé do Espiritismo é acreditar em Deus, é acreditar na reencarnação, na vida após a morte corporal. Acreditar que nós somos espíritos imortais. É acreditar na lei da causa e efeito. O que a lei da causa e efeito nos traz? Que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Aquilo que nós produzimos em nós, que nós liberamos para os outros, para os ambientes, é o que nós recebemos de volta. Então, quando a gente está recebendo, às vezes, contrariedade, doenças, dificuldades, nós temos que parar e analisar também. Porque a nossa fé, ela nos leva a isso, a fazer essa análise. E aí também tem a palavra esperança. O que é esperança para o Espiritismo? A esperança é a confiança, é a possibilidade que nós aprendemos a ter do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, aquilo que nos dá, que nos impulsiona a viver e a aprender e a melhorar a cada dia, a buscar o melhor para essa encarnação. E aí também aparece a palavra caridade. E o que é caridade para o Espiritismo? A caridade é a manifestação do amor fraterno, do amor pelo outro, do amor pelos necessitados, pelo irmão. Então, isso é a caridade para o Espiritismo. A fé, ela gera a esperança. Por quê? Porque quando eu acredito em algo, eu consigo ter esperança de algo melhor. Por mais que muitas vezes eu esteja passando por um momento difícil, num momento de dor, num momento de sofrimento, eu tenho esperanças, eu confio. Eu sei que ele é um momento passageiro. Ele é um momento, às vezes, necessário para aquela experiência na minha vida. Eu preciso daquela experiência dolorosa, mas eu sei que eu preciso dar o melhor de mim para vencer essa dificuldade, poder superar essa minha dificuldade, seja ela uma doença, seja ela alguma coisa que nos movimente, né? E nós precisamos provar que nós temos a fé necessária para superar essa dificuldade. E aí nós vamos dizer, e o que tem a ver com a esperança? A esperança, ela impulsiona. Porque quando a gente tem esperança, quando a gente confia que nós precisamos dar o melhor de nós começamos a perceber que nós não podemos viver só para nós. Nós começamos a perceber que nós também precisamos dedicar tempo da nossa vida para aqueles que precisam. Que não seja só doação no material, mas que seja também um auxílio através da oração, o auxílio através de auxiliar, ensinar o caminho. Enfim, nós temos muitas oportunidades de praticar a caridade. E também nós encontramos, né, no estudo do Evangelho, no estudo do Espiritismo, que a fé, ela não pode ser cega, que nós precisamos ter a fé raciocinada. E qual é a diferença entre fé cega e fé raciocinada? A fé cega é aquela que acredita. Acredita porque acredita. Ah, mas por que tu acredita em Deus? Ah, porque disseram que Deus existe e eu acredito em Deus. Não. O Espiritismo vem nos dizer
que não é assim que nós devemos agir. Se eu acredito em Deus, eu preciso entender por que Deus existe, por que eu acredito em Deus. Um exemplo, quando nós olhamos a natureza, quando nós olhamos o céu, as estrelas, a lua, quando nós olhamos as estações do ano, foi o homem que criou isso? Nós sabemos que não. Então, se não foi o homem, foi um ser superior. E quem é esse ser? Deus, o nosso Pai Criador. Então, nós temos como comprovar. E a partir do momento que a gente começa a estudar, a conhecer o que o Espiritismo nos traz, a gente começa a ter certas compreensões que normalmente a gente não tem. Porque a gente acredita porque acredita e pronto. Não, o Espiritismo vem nos dizer que não. Que temos que acreditar porque entendemos, porque compreendemos. Então, essa é a fé que o Espiritismo nos traz. Então, nós podemos dizer que a fé, a esperança e a caridade são os pilares da filosofia espírita. O Espiritismo baseia-se nessas três virtudes. Tá? Então, primeiro, fé, esperança e a caridade. Quando a gente tem fé, isso nos leva a ter certezas, a ter esperança de que as coisas vão melhorar. Quando nós temos essa esperança, isso nos leva automaticamente à caridade. Então, fecha esses pilares que o Espiritismo vem nos falando, que Jesus pregou. Na verdade, o que o Espiritismo prega? Aquela mensagem que Cristo veio nos deixar, a mensagem que Cristo nos trouxe. E aí nós precisamos pensar, mas por que a esperança nos leva à ação? Pensem bem, se eu preciso, eu quero algo da minha vida. Mas, eu quero, mas eu não vou fazer muito esforço. Vai cair nas minhas mãos, Deus vai me dar, a espiritualidade vai me oferecer isso. Será que assim acontece? Não. Nós precisamos não apenas acreditar, nós precisamos arregaçar as mangas e também buscar. Então não adianta eu pedir, eu implorar milagres, eu implorar coisas da espiritualidade, se eu não estou me dispondo a nada, se eu não estou procurando dar o melhor de mim, se eu não estou procurando fazer. Então, fé sem ação não vale de nada, não me representa nada, porque a fé precisa ser desenvolvida através da ação, colocar em prática aquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento. Por exemplo, vamos supor, nós temos duas pessoas, tá? Elas receberam no médico o mesmo diagnóstico. E as duas estão com uma doença muito grave, muito difícil, que pode ser até que elas não consigam superar. Aquele que tem fé, ele vai fazer o tratamento, ele vai estudar, ele vai conhecer, ele vai orar, ele vai confiar. Então ele vai fazer de tudo para passar por aquela dificuldade, por aquela doença, da melhor maneira possível. Ele vai gerar em torno dele energias benéficas, que possivelmente vão auxiliar esse tratamento. Pode ser até que ele não consiga, se curar, mas isso pode acontecer, porque muitas vezes aquilo é uma prova que nós precisamos passar. Mas a nossa vida continua. A nossa vida não termina quando nós desencarnamos. E aí essa pessoa que soube levar a doença, que teve fé, teve confiança, que se ele não se curou, entendeu que isso era uma prova necessária para aquele espírito, com certeza quando ele desencarna, ele vai para o plano espiritual de uma maneira muito mais leve, muito mais suave. Agora imagine aquela pessoa que quando recebe o veredito da doença, se entrega à revolta contra Deus, contra os irmãos, contra os médicos, contra todo mundo. Que energia essa pessoa agir em torno de si? Até pode ser que ela supere a doença, mas e como vai ficar? Será que ela vai ter méritos disso? Porque de repente ela vai ter que novamente, nessa vida,
voltar a sofrer aquela mesma doença, como é o caso que muitas vezes acontece com as pessoas, que as doenças vêm e vêm e vêm várias vezes, ou então ela vai desencarnar numa situação triste, deprimente, negativa, e onde ela vai ir, possivelmente, aonde a mente dela levar. Aquela mente de rancor, de ódio, de instabilidade emocional, afetiva. Ela vai possivelmente a um lugar não tão bom. Às vezes, o próprio espírito cria esse lugar na sua mente. Porque quando nós desencarnamos, nós perdemos esse véu que cobre o nosso corpo físico, que a gente não lembra de outras encarnações e nada. No desencarne, automaticamente o espírito, gradualmente, também às vezes não é de uma hora para outra, vai recordando. E aí vem aquele sofrimento, aquela dor, aquela culpa, porque não fez diferente. Então, nós temos uma necessidade nossa de começar a pensar, a refletir sobre como nós estamos levando a nossa vida. E uma outra coisa também que nos traz crescimento é que nós somos espíritos, que nós erramos, acertamos, erramos, acertamos e vamos aprendendo. Nós precisamos aprender com os nossos erros. E também entender que um dia nós vamos ser perfeitos, assim como Jesus. Quem sabe daqui a milhares de anos, mas um dia nós vamos. Porque todo espírito caminha para a perfeição. E como caminhar para a perfeição se nós não mudarmos, se nós não nos reformarmos, se nós não mudarmos aquilo que não está bom em nós? A nossa evolução será lenta ou rápida, dependendo do esforço que nós fazemos. Quanto mais rápido nós nos esforçarmos, mais rápido nós evoluímos. E nós sempre vamos ter que arcar pela lei da causa e efeito as consequências dos nossos atos. Não é Deus que nos castiga. É o nosso próprio espírito, é a nossa própria alma que se vê necessitada daquela reparação. E também tem a questão da energia, que a gente atrai energia. Nós somos seres de energia. Tudo é energia. Então nós só vamos atrair coisas negativas. E a nossa vida não vai ser tão boa quanto poderia ser se fôssemos mais positivos. A Terra, ela está num processo de transição planetária. Nós somos um planeta de provas e expiações, então ainda predomina o sofrimento, a dor. Por quê? Porque somos espíritos devedores, espíritos necessitados passar por essas tribulações para que nós possamos, através da dor, evoluir. Bom é aquele que não precisa mais sofrer, porque já compreendeu. E provas que nós passamos frequentemente, nós temos que parar e analisar. Que nós passamos porque nós não estamos conseguindo superá-la. Então ela vai vir novamente. E a fé nos esclarece exatamente isso. A fé nos traz essa compreensão de que nós precisamos mudar em nós. E que nós precisamos entender que a lei de amor de Deus para conosco, ela existe e ela atinge a todos. Mas que Deus não coloca coisas na nossa vida para nos prejudicar ou nos beneficiar. Tudo é aquilo que nós atraímos. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelos nossos erros, pelos nossos acertos. Então, se o sofrimento veio, a culpa não é de Deus, a culpa não é do outro, mas é minha. É eu que não soube agir. Sem a fé, nós não encontramos vontade. Vontade de mudar, vontade de transformar, vontade de ser alguém melhor, de nos aperfeiçoarmos nessa caminhada. E sem essa vontade, nós não conseguimos também fazer grandes coisas. Eu vou pedir, Deus me ajude, cruzo os braços e fico esperando. Não vai cair do céu. Nós precisamos agir. Aí vem a ação, que é a caridade. E quantas vezes a gente vê situações aonde o nosso irmão precisa de alguma coisa, precisa de ajuda, precisa de auxílio, e a gente tapa os olhos, vira, passa ao lado e faz que não vê. São oportunidades de praticarmos a caridade que Deus coloca no nosso caminho. Mas nós, pelo nosso orgulho, pelo
nós acharmos que nós somos o centro de tudo, acabamos fazendo o que não vemos. Porque depois que passa, algumas vezes a gente até diz, por que eu não fiz alguma coisa? Por que eu não ajudei? E aí às vezes já é tarde. E aí vem aquele sentimento que eu podia ter feito e não fiz. Então que a gente possa analisar as coisas que acontecem no ano. Deus nos oferece, a espiritualidade nos oferece N situações para estimular a nossa fé, para estimular a nossa esperança, para estimular a nossa caridade. Só depende apenas de nós desenvolver ou não desenvolver. Então, nessa noite, meus irmãos, fica este pensamento, fica essa reflexão. E como eu estou conduzindo a minha vida, baseado na fé, na esperança e na caridade? Eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé? Ou quando a dificuldade vem, o alicerce da minha casa desmorona e cai? Porque eu não tenho firmeza naquilo que eu acredito. Então, acreditemos porque compreendemos. E precisamos compreender para poder ter a fé verdadeira. Então, a pergunta que eu fiz no início, a resposta é exatamente essa. A pergunta foi, como ser capaz de desenvolver a fé que realiza grandes coisas? Através do conhecimento, através da compreensão. Porque quando eu compreendo, quando eu entendo, a minha fé tem alicerces fortes. E numa fé alicerçada no amor, na caridade, na esperança de algo melhor, nada me abala. Podemos até em determinado momento fraquejar, sim, porque somos humanos. Então nós não vamos ser perfeitos porque somos espíritas, porque estudamos sobre o espiritismo. Mas o que faz de nós um bom cristão, o que faz de nós uma pessoa melhor, é reconhecer que estamos errados e tentar corrigir essa nossa rota. Quem sabe quantas vezes na nossa existência ainda, de hoje até o dia que nós partimos para a espiritualidade, ainda vamos errar. O que nós não podemos é ficar nos martirizando, nos culpando. Sim, aquela culpa vem, mas eu tenho que procurar corrigir. Essa é a verdadeira fé, aquela que confia, que reconhece o erro e que corrige aquilo que não está bom. Porque o nosso caminho é esse, é para a perfeição, é para sermos felizes. Se não estamos sendo, é porque nós ainda não estamos agindo de acordo com as leis divinas. Então essa é a reflexão para esta noite. Convido a todos esse momento, a sentarem-se confortavelmente, fechar os olhos. E vamos nesse primeiro momento envolvidos nessa atmosfera de luz, essa atmosfera de paz, de bênçãos que encontramos dentro dessa casa. Vamos relaxar o nosso corpo físico, vamos soltar os nossos ombros, vamos entregar nesse momento todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades para Jesus. Ele sabe que muitas vezes o fardo é pesado, mas nós não recebemos aquilo que nós não podemos carregar. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar e acreditar que Deus é nosso Pai, que Deus é justo, é bom, que Deus nunca desampara os seus filhos. Então, com esse sentimento, eu convido vocês nesse momento a elevar no pensamento de vocês, cada um no seu íntimo, fazer rapidamente uma entrega. Entregue tudo aquilo que está difícil e pesado na sua vida para Jesus. Podem ter a certeza que Jesus escutou cada pensamento de cada um de vocês. Agora basta confiar e trabalhar para isso. Então agradeça. Agradeça porque as bênçãos se fazem a todo momento. Nós recebemos tudo aquilo que nós merecemos. Então que possamos nos fazer merecedores para que possamos realmente caminhar em direção à perfectibilidade,
caminhar em direção a uma vida melhor, a uma vida mais plena, cheia de amor, de paz e de luz. Tenhamos gratidão no nosso coração. Não esqueçamos de a cada manhã, ao acordarmos, antes de abrirmos os olhos, dizemos a Deus: gratidão, meu Pai, porque acordei, porque tive uma noite de sono, porque tenho uma casa, porque tenho trabalho, ou porque tenho para onde ir. Gratidão pelo prato, pelo alimento que tenho, gratidão pela roupa que visto, gratidão por poder me locomover, por poder me sentir bem, mesmo que ainda doente, mas que eu posso lutar contra a doença. Gratidão, gratidão e gratidão a Deus por isso. Que Deus, então, nos abençoe e derrame essas luzes sobre nós, restaure todas as nossas energias, nos conceda força, nos conceda paz, nos conceda um coração tranquilo, sereno e aberto ao amor, aberto à caridade. E que assim